minha gente querida, meu nome é Suzana Moreira, podem me chamar de Suzy Teóloga, e eu vim aqui hoje trazer alguns pensamentos, algumas reflexões, algumas provocações a partir da teologia por onde eu tenho caminhado, já que eu aprendi que fazer teologia tem que ser a partir do chão que a gente pisa. E acontece que nos últimos 2 meses e meio, o chão por onde eu estive pisando e caminhando foi na Europa, por causa da JMJ em Lisboa e também por causa do evento que teve em preparação para o Sínodo, que foi a Vigília Ecumênica na Praça de São Pedro, dia 30 de setembro. Então, eu gostaria de trazer aqui algumas reflexões, alguns pensamentos que eu tive tendo essa experiência da JMJ no contexto anterior ao Sínodo que começou semana passada. Essa JMJ foi, eu acho que, uma das mais desafiadoras da história. Foi a 37ª edição de uma JMJ intercontinental, né? Existem as JMJs, só para contextualizar um pouquinho, elas surgem na década de 80 por iniciativa do Papa João Paulo II e acontece a nível diocesano todos os anos e a nível intercontinental a cada 2 ou 3 anos, que são as JMJs que todo mundo está acostumado a falar e lembrar. E essa JMJ foi especialmente desafiadora porque foi num contexto pós-pandemia, então tinha aquela expectativa enorme da juventude poder se encontrar de novo. Foi também uma JMJ no contexto da guerra na Ucrânia, e como essa JMJ foi em Lisboa, em Portugal, é dentro daquele contexto do que a guerra na Ucrânia tem causado para as pessoas que moram na Europa, né? Essa sensibilidade, esse medo e tudo mais. E também no contexto dos escândalos de pedofilia na Igreja de Portugal, que explodiram no início desse ano, com pessoas envolvidas na organização da JMJ. Então, assim, um contexto muito complexo para essa edição e também dentro do marco de 10 anos do pontificado do Papa Francisco. Para mim, nos meus 31 anos de juventude, eu vivi essa 4ª JMJ da minha vida num espírito muito contemplativo. Eu tinha muita dúvida sobre quais juventudes eu ia me encontrar nesse momento em que a igreja tem visto de forma muito explícita as diversas polarizações que existem dentro dela, né? Então eu tinha um pouco de medo de uma igreja de visão muito limitada sobre as questões políticas, que se identifica com uma visão de igreja católica que é a partir de uma noção muito absolutista, né? E que, portanto, está sempre fechada a possibilidade de diálogo com a imensa diferente e fechada também a possibilidade de encontro com a diversidade que é a igreja católica. Então, eu fui já com uma intenção muito de contemplar como seriam esses dias em Lisboa, sentir como que está sendo a realidade da igreja nesse momento que a gente está vivendo, mas também com o desejo de não cair na tentação de generalizar tudo que está acontecendo na igreja e achar que tá tudo ruim, só existe polarização. Então, tudo isso me ajudou a poder viver aqueles dias de uma forma cuidadosa, mas também aberta para o que o Espírito Santo estivesse manifestando nesse encontro. E daí, nesse contexto, então, 3 coisas foram as coisas que mais me surpreenderam, assim, da dimensão que essa JMJ teve, e pensando nesses caminhos de sinodalidade que o Papa Francisco tem tanto trabalhado. Então, a primeira coisa que me surpreendeu muito foi a dimensão da sustentabilidade na JMJ. A segunda coisa foi a presença da diversidade da igreja nessa JMJ. E a terceira coisa foi o carisma do Papa Francisco. Então, vamos por partes. Primeiro, sobre a questão da sustentabilidade. Eu atuo junto ao movimento Laudato Si, então eu pude ver isso muito de perto. E foi muito interessante, porque eu fui para essa JMJ como voluntária central do COL, que é o Comitê Organizador Local. Então,
fui como voluntária, inscrita oficialmente pela organização local, junto ao movimento Laudato Si. E o movimento Laudato Si teve um papel fundamental para garantir que a sustentabilidade e a ecologia integral fossem colocadas como agenda central da SJMJ. E por essa razão, essa SJMJ acabou sendo a mais sustentável da história. Agora, a gente sabe que não foi o ideal de sustentabilidade que a gente gostaria, afinal de contas a gente está falando de um evento de uma proporção absurda, de milhões de pessoas, só de pensar na pegada de carbono de todas as viagens de avião já dá aquele desespero. Mas, mesmo assim, é bom reconhecer o grande passo que foi dado de colocar a preocupação ambiental como algo central. Então, foi a JMJ mais sustentável da história. E foram diversos esforços para a mitigação da pegada de carbono, para a conscientização dos voluntários e dos peregrinos sobre a importância da ecologia integral. E apesar de que ainda exista tanta gente na Igreja Católica que não acredita na crise climática, no aquecimento global, e que falam que falar sobre ecologia em relação às questões da fé não tem nada a ver, ainda assim, essa JMJ e o trabalho que o movimento Laudato Si teve para garantir que fosse uma JMJ um pouco mais sustentável, são sinais concretos e evidentes de que existe sim um trajeto na nossa igreja de avanço sobre a questão do cuidado com a criação. São passos pequenos, mas são passos que estão sendo dados, né? Eu acho importante reconhecer isso. Então, desde a logística do comitê organizador local, com o apoio do movimento Laudato Si, foram várias iniciativas para garantir essa atenção especial à sustentabilidade. Então, para trazer aqui alguns dos pontos que tornaram essa JMJ a mais sustentável da história. Já vários meses antes da JMJ acontecer, foi publicada uma carta de compromisso com a questão da sustentabilidade. No processo de criação de conteúdo para a formação online que foi desenvolvida para os 25 mil voluntários, foi incluída uma formação específica sobre ecologia integral e também ensinando as questões práticas de reciclagem em Portugal, porque Portugal é um pouco diferente as cores para reciclar cada tipo de material e tudo. No próprio site também tinha uma seção dentro do menu principal do site só sobre sustentabilidade. Tinha também incluído no Guia do Peregrino as questões de sustentabilidade. No aplicativo dos peregrinos e dos voluntários tinha também uma calculadora da pegada de carbono para todos os participantes, tanto os voluntários quanto os peregrinos, saberem o tamanho da sua pegada de carbono, né, indo participar dessa JMJ. Além disso, o aplicativo também mandava notificações durante todo o período da JMJ, lembrando a importância de levar o lixo consigo, de reciclar, de economizar água. Foram também feitas decisões sobre a eficiência energética do evento. Os materiais que foram usados também foram materiais reciclados para a produção dos materiais e também foram optados por materiais recicláveis, né? Então, várias dimensões. Em termos também da mitigação da pegada de carbono, teve uma campanha anterior à JMJ de plantação de árvores ao redor do mundo. E antes da JMJ começar, já tinham sido plantadas 18 mil árvores. Então, várias dimensões, várias coisas acontecendo a nível da organização do comitê organizador local. O movimento Laudato Si também teve iniciativas durante a semana da JMJ, junto com outras organizações, para ajudar a trazer também a ecologia integral de outras formas. Então, por exemplo, foi realizado o quarto Congresso Internacional sobre o Cuidado com a Criação, junto à Fundação João Paulo II, com mais de 400 participantes, e foi também feito em parceria com a Plataforma de Ação Laudato Si, do Vaticano. E isso resultou no manifesto criado coletivamente pelos grupos de trabalho nesse congresso, que foi entregue ao Papa Francisco. Além desse congresso, os voluntários que foram junto com o movimento Laudato Si eram voluntários tanto do movimento Laudato Si quanto do Escritório de Justiça, Paz e Integridade da Criação, JPIC, dos frades menores. Então, todos esses voluntários estavam na JMJ com a função específica de cuidar da parte da sustentabilidade durante os dias do evento. Então, nós trabalhamos
como Greenkeepers, que foi o nome que eles deram, que era para cuidar do jardim que tinha no Parque Eduardo VII. Também atuamos como voluntários Laudato Si na noite da vigília e na missa de envio para ajudar com o descarte dos resíduos correto. E também tivemos uma das tendas dos estandes no Parque da Alegria, falando sobre o movimento Laudato Si, sobre a encíclica Laudato Si. Então, o Parque da Alegria era onde estavam as diversas congregações e movimentos da igreja falando sobre seus carismas e tudo mais. Então, nós estávamos lá também para falar sobre ecologia integral na igreja. E também estávamos presentes na igreja de Santo Antônio, porque os frades menores estão lá, e como o movimento Laudato Si estava trabalhando junto com eles, a gente estava realizando orações numa perspectiva da espiritualidade ecológica na igreja de Santo Antônio, que foi também sensacional, porque a igreja de Santo Antônio foi visitada por milhares de pessoas durante esses dias. Afinal de contas, foi lá que Santo Antônio nasceu. Além de tudo isso, também um outro ponto, a ecologia integral foi incluída nos dias das catequeses, que toda JMJ sempre tem uma programação bem estruturadinha assim, do que acontece a cada dia, na parte da manhã, na parte da tarde e tudo mais. E 3 dias, é sempre assim, 3 dias da JMJ são de catequese. E cada dia tem temas específicos. E um desses dias, nessa JMJ, foi especificamente sobre ecologia integral. Então, todos os peregrinos ouviram alguma coisa sobre ecologia integral. Daí depende, né, do bispo, do padre, da pessoa que foi convidada para falar, o quanto que isso foi aprofundado de uma maneira boa ou não, mas o tema foi colocado lá. Então, esse é o primeiro ponto que mais me surpreendeu nessa JMJ, essa presença marcante da dimensão da sustentabilidade, da ecologia integral, e que nos lembra a importância de falar de sinodalidade a nível de sinodalidade ecológica também, né? A gente não pode pensar num caminho comum sem pensar na nossa relação com a terra também. Então eu achei muito marcante poder ver isso na JMJ como sinal também desse caminho comum que está sendo construído aos poucos, né? Ainda não é tudo que a gente gostaria que fosse, mas está acontecendo. Daí a outra dimensão que me surpreendeu, como eu tinha mencionado, é a questão da diversidade. Foi muito marcante nessa JMJ. Primeiro, no sentido de representação geográfica, o comitê organizador local teve muito orgulho de dizer que essa edição da JMJ contou com a participação de pessoas de todos os países do mundo, menos das Maldivas. E realmente, assim, caminhando pelas ruas e pelos eventos, eu vi, assim, bandeiras que eu nunca tinha visto na minha vida. Milhares de pessoas, uma diversidade muito grande. Apesar de que os grupos com mais presença realmente em nível de número de participantes foi Espanha e Itália, pela proximidade, obviamente, de Portugal. Mas além dessa diversidade a nível de representação geográfica, teve também a diversidade em termos de inclusão de pessoas com discapacidade. Me pareceu muito interessante isso, porque foi bem melhor do que em edições anteriores. Todos os eventos centrais eu vi de uma forma muito mais clara do que em outras edições. Rampas de acesso, tradução não é Libras, porque não é língua brasileira de sinais, né? Mas no idioma de sinais. Então, assim, vários esforços para garantir que fosse uma JMJ mais inclusiva nesse aspecto também. Tinha também uma voluntária com síndrome de Down, que várias vezes ela trabalhava junto com o comitê organizador local, e várias vezes ela foi destacada para mostrar o quanto que é possível incluir as pessoas de síndrome de Down nos trabalhos da igreja também. Então isso foi muito interessante. E daí terceiro, e daí eu acho que esse é o aspecto mais impactante, é que pela primeira vez na história da JMJ teve um centro arco-íris durante a JMJ. Um centro onde as pessoas católicas LGBTQIA+, e pessoas próximas a essa causa podiam participar de atividades culturais, de conversas informativas, com pessoas de referência, como a teóloga Cristina Inogues e também o padre James Martin. Teve também mostras de documentários, de filmes. E além disso, o centro também organizava missas diárias em diferentes igrejas ali durante a semana.
Infelizmente, uma dessas missas foi invadida por pessoas ultraconservadoras, xingando, né, falando que estava errado, pessoas LGBTQIA+, estarem celebrando a missa. E apesar do Centro Arco-Íris ser uma das iniciativas independentes dentro do que é toda a programação da Semana da JMJ, e isso é normal, né? Durante a JMJ existem várias atividades que acontecem em paralelo com a agenda central do evento. Então, esse Centro Arco-Íris era uma iniciativa independente, mas mesmo sendo independente, quando teve esse caso da invasão na missa, o comitê organizador local se manifestou defendendo o centro e defendendo as pessoas que estavam participando da missa. Então, isso foi muito interessante. Essa diversidade presente na JMJ foi não só nesses aspectos que eu vejo como aspectos mais positivos, mas também nos aspectos mais problemáticos. Tinham grupos muito conservadores presentes também, né? A gente viu padres obrigando pessoas a comungar na boca ao invés de comungar na mão. Foi uma cena assim que machucou muito as pessoas que estavam, foi especificamente na missa dos voluntários que eu vi isso, e as pessoas que estavam comigo também. Foi um momento bem triste, porque a gente estava naquela emoção de estar começando o processo na semana anterior à JMJ, a missa dos voluntários, todo mundo alegre, e daí na hora da comunhão, um padre que estava forçando as pessoas a comungarem na boca, não estava deixando ninguém comungar na mão. Paciência, né? E tinha também outros grupos que também sempre participam das JMJs, que tem muita dificuldade de aceitar essas outras diversidades que eu destaquei. Mas todos estavam ali, essa diversidade que é a Igreja Católica, estavam caminhando juntos literalmente, porque a JMJ você tem que caminhar muito. Então eu acho importante ver que mesmo para quem não tem essa abertura de coração para o encontro com a diversidade que é a Igreja Católica, a nível corporal, prático, ela é capaz de caminhar junto com quem é diferente. Interessante pensar sobre isso. E daí o último pontinho que me surpreendeu muito sobre essa JMJ, e que na verdade foi muito mais depois que eu pude refletir sobre isso, depois que a JMJ acabou, que é sobre o carisma do Papa Francisco. Não foi a primeira vez que eu vi o Papa Francisco, essa foi, como eu disse, a minha 4ª JMJ, então isso quer dizer que eu fui em todas as JMJs que o Papa Francisco foi. A minha primeira JMJ foi a primeira JMJ do Papa Francisco enquanto Papa, foi no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de trabalhar no comitê organizador local da JMJ no Rio e ver toda essa ternura profética que o Papa Francisco teve nessa JMJ no Rio, e que, na verdade, continua muito forte, essa ternura profética. E talvez mais forte ainda nessa JMJ, se a gente considera que ele está mais velho, que ele está com uma debilidade física maior. E, na verdade, assim, durante os dias da JMJ, conversando com outros voluntários e peregrinos, muitas pessoas sentiram que as palavras do Papa Francisco foram muito repetitivas e não foram muito profundas, e não teve muita novidade quanto outras vezes. Exceto por essa questão, né, do todos, lá, a maneira como ele começou. Mas quem estava vivendo a JMJ naqueles dias ali estava assim, não estava sentindo muita profundidade, porque os temas estavam muito repetitivos. E eu, num primeiro momento, eu estava até concordando com isso, porque eu estava vivendo de uma forma tão intensa, tão cansativa a semana enquanto voluntária, que as palavras do Papa Francisco não estavam atingindo do meu coração, como costuma acontecer. Mas daí, quando eu pude descansar um pouco, refletir sobre o que foi a experiência da JMJ, eu comecei a perceber essa sensação de que, na verdade, eu acho que o Papa Francisco está sendo mais profético, mais profundo do que nunca. Porque com tudo que ele está enfrentando na igreja, com todas essas polarizações que estão acontecendo, com esse plano eclesiológico pastoral de uma reforma na igreja, através do resgate da sinodalidade, eu acho que essa JMJ representou o pontificado do Papa Francisco por excelência. Em nenhum momento ele evitou de tocar nos assuntos polêmicos, por exemplo. E um exemplo muito claro é que, mesmo antes dele começar a participar da agenda oficial da JMJ, assim que ele chegou em Lisboa, a primeira coisa que ele fez foi escutar vítimas de pedofilia, para tratar sobre essa questão tão delicada e que marcou a Igreja de Portugal esse ano.
Então, assim, isso eu acho que já revela uma atitude de sinodalidade muito profunda, né? De caminho junto, escutando as coisas mais dolorosas que existem atualmente na igreja, e com uma escuta profunda mesmo, né? Para aprender, para escutar, para acolher, e que o gesto também seja a manifestação dessa acolhida. E lembrar que o processo de atitudes sinodais, de atitude de escuta, de acolhida, de encontro, são mais importantes do que querer chegar em respostas fixas e absolutas para as questões da fé e a experiência religiosa. Eu acho que isso é importante. Mesmo depois de 10 anos, o Papa Francisco ele segue muito firme nesse propósito de reconstruir a igreja como São Francisco de Assis, né? Colocando os pobres, os mais vulneráveis e a criação no centro. Enquanto a gente vivia JMJ, a gente achava que os temas estavam muito repetitivos, eu acho que o problema é que a gente tem a tendência de subestimar a pedagogia da repetição. E eu acho que é aí que se encontra meio que a genialidade do Papa Francisco nessa JMJ e nos esforços que ele tem feito em relação ao sínodo da sinodalidade. Porque com toda essa complexidade que é a diversidade da Igreja Católica, a gente tem que repetir as coisas o máximo possível e de diversas formas sobre os mesmos temas, até que todos estejam na mesma página e entendam que a Igreja é essa realidade diversa, complexa, que a gente precisa estar em constante exercício de diálogo, de encontro, que a Igreja não é um negócio burocrático, né? A gente tinha que ser uma família, a gente tem que se tratar como família. Eu acho que dentro desse contexto, um dos maiores alcances, um dos maiores avanços do pontificado do Papa Francisco nesses 10 anos, e que essa JMJ representou também, é conseguir que a igreja continue unida, né? Que a igreja tenha um encontro de 2 milhões, quase 2 milhões de jovens tão diversos, mas que conseguem estar ali juntos para celebrar a fé. Porque quando a gente vê tanta polarização na igreja, eu acho que acontece muito um movimento de que no fundo a gente acaba querendo que todo mundo pensasse igual, né? Tanto quem está de um lado quanto quem está de outro, né? Não são só dois lados, são vários lados dentro dessa complexidade de polarizações que existem na igreja agora. E eu acho que é importante a gente lembrar que ninguém pensa igual a ninguém. E isso é muito importante. As tensões que existem na Igreja Católica hoje são tensões que sempre estiveram presentes na história. O problema é que a história sempre foi contada de uma perspectiva ambígua, então a gente não tinha tanto a experiência de ver que as tensões fazem parte daquilo que é ser igreja. E isso é importante para a gente se amadurecer. Então a diversidade de pensamento possibilitam que a igreja cresça e sempre questione seu modo de ser e de estar no mundo. E eu acho que tá aí essa maturidade espiritual e essa profundidade profética da simplicidade do Papa Francisco em repetir sempre os mesmos temas de diferentes formas. Talvez o maior impacto dessa JMJ seja aquilo que a gente não pode medir, né? Essa capacidade de gerar espaços de encontro em tempos onde as pessoas não querem se encontrar com o diferente. A possibilidade de juntar pessoas tão diferentes, tão diversas, com pensamentos tão diferentes, com práticas tão diferentes sobre como celebrar a fé, sobre como pensar a igreja. E o incômodo de ver o quão complexa e contraditória é a realidade do povo de Deus na Igreja Católica. Isso é um incômodo que ao mesmo tempo é um alívio, porque se fosse todo mundo igual, a gente estaria muito mal, né? A igreja precisa ser essa diversidade, mesmo nas coisas das quais a gente discorda. É complexo, mas é importante. É o que nos tira do comodismo, da nossa própria forma de ter uma visão mais crítica da fé. Muitas pessoas falaram dessa JMJ como uma injeção de esperança na Igreja Católica, nesse momento. Especialmente para aquilo que é a Igreja Católica na Europa, né? De ver tantos jovens se reunindo dentro daquilo que é a crise do catolicismo na Europa. E eu acho que realmente foi uma injeção de esperança, e a gente tem que lembrar que a esperança cristã
ela não é uma esperança desencarnada, né? É uma esperança difícil, porque é uma esperança que vê a realidade complexa, contraditória que a gente vive, que sabe que as coisas não estão indo bem, não estão indo como a gente gostaria que fosse. É uma esperança que sabe que a gente não pode negar as violências que existem, que são realizadas em nome da fé, a opressão que existe, os abusos que existem, mas é uma esperança que sabe que mesmo enxergando toda essa realidade cruel, é a vida que tem a última palavra, porque a gente crê em Jesus Cristo ressuscitado. É a vida que se manifesta na diversidade de pessoas que lutam por uma igreja mais fraterna, mais sustentável, de cuidado com a casa comum, por uma igreja de mais encontro, de mais diálogo, para que seja realmente uma igreja de todos, todas, todes, e que assim possa ser um sinal do reino de Deus, que é o reino de amor e justiça. Então essas são um pouco as reflexões que eu tive sobre a JMJ, à luz da sinodalidade, esse momento que a igreja está vivendo agora, que a gente possa então rezar para que os frutos desse sínodo que está acontecendo sejam realmente bons e para todas, todos e todos.